Acalmar o nosso coração, a nossa mente. Agradecer ao nosso Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, nos dedicando um pouco à nossa espiritualidade, nos dedicando ao nosso processo evolutivo, para que essa aprendizagem que vamos ter hoje, as reflexões que teremos hoje aqui, possa contribuir com o nosso processo. Pedimos a espiritualidade amiga que envolva a nossa irmã Cida, a sua energia benéfica, a inspire, a oriente, que ela possa estar também conectada com o alto e que as suas palavras toquem nossos corações e contribuam com o nosso caminhar. Assim, pedimos permissão para iniciar a nossa doutrinária de hoje com as bênçãos do Mestre Jesus e com essa luz maravilhosa do amor. Que assim seja. Esse microfone, isso foi. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Que bom a gente poder iniciar mais um trabalho nessa casa, nesse mês tão interessante, né? Que é o mês de março. A gente acha que é um mês todo rosa, às vezes tem um roxo, tem um lilás, não é, tia? Mas é um mês também de muita luta. Então a gente vem hoje com o tema A Mulher e a Lei do Eterno Retorno. E a gente sabe que nascer mulher não é algo fácil, né? Quando nasce uma mulher na família, a mãe se alegra porque veio a menina e ela vai arrumar, vai adornar de lacinho, dos vestidinhos bordados, o enxoval, geralmente, como se sabe previamente, hoje a gente sabe, mas antigamente não se sabia, né? Então, assim, previamente o enxoval é todo lindo, de laço, de rosa, disso, aquilo, mas a mulher, ela traz também na sua vivência e na sua caminhada, alguns fatores que a gente sabe que eles não são tão fáceis. Como a gente viu a abertura do nosso trabalho, né, a nossa irmã Cândida leu e fala exatamente da questão, já lá na doutrina espírita, quando Kardec codificou, ele já trazia essa pergunta e foi levada aos espíritos sobre a questão da mulher, da igualdade de gênero. E ele já alerta, isso em 1867? 57? 56? 57, eu estava certa. Então, ele já alerta para isso, de que era necessário evidenciar esse fator da igualdade. Mas por que nascer mulher e a lei do eterno retorno? Primeiro porque, historicamente, a gente sabe que a mulher, ela vem sendo, de uma certa forma, estigmatizada, ela vem sofrendo, de uma certa maneira, aí o processo do preconceito, ela vem recebendo títulos de ser inferior, de menos inteligente, de menos capaz, de menos merecedor, quando no fundo a gente sabe que não é isso, né? Se nós olharmos um pouco atrás, a gente vai ver, inclusive, sem querer, com todo respeito e sem querer desmerecer, né, a base, né, histórica nossa é o catolicismo, e até hoje o clã, né, da igreja, ela é representada por alguém do sexo masculino. E não mudou. Em todos os outros aspectos, a mulher ganhou esse direito, o papel de estar na frente, de representar, seja no cenário político, social, né? Ela ganhou, mas ainda se mantém dessa forma. Se formos um pouco mais atrás na criação da humanidade, do que reza lá
a Bíblia. Vamos trocar esse aqui, que esse aqui não está. Eu acho que esse aqui está com a bateria sem ser carregado. Agora melhorou? Vocês estão me ouvindo? Ótimo, porque eu também não posso falar muito alto hoje. Então, a gente voltando, a gente vai ver que na Bíblia se dizia que a criação de Adão, né, Deus deu um sopro divino nas narinas, mas com Eva, quando ela saiu da costela de Adão, ela não recebeu o sopro divino nas narinas como Deus fez com Adão. E isso fez a igreja questionar em um concílio se a mulher teria ou não alma, porque não recebeu esse sopro divino. Então, existem vários fatos na história, né, historicamente, questionando, isso a gente vai lá para os primórdios da humanidade, questionando ou não esse direito com relação à mulher, ou seja, ao sexo feminino. Aí a gente avança um pouquinho mais, falando exatamente, trazendo esse aspecto da mulher e o espiritismo, e a gente vai entender que o espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projetou a luz sobre a questão, eu vou virar para cá que está melhor para ler, sobre essa tormenta, esvaziando de uma vez por todas a chamada guerra entre os sexos, ou seja, o homem e a mulher. Aqui eu fico bem, amigo? Entre o homem e a mulher, pois revela que o ser humano é um espírito encarnado, que ora habita no corpo de homem e ora habita no corpo de mulher. Então, essa descoberta nos remete a uma outra interpretação mais coerente na metáfora bíblica. Deus criou o espírito simples e ignorante, que ao encarnar, toma a forma de mulher ou de um homem, conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual, do corpo correspondente à sua sexualidade, assume funções diferentes em complementariedade, para que se processe o desenvolvimento antropológico, que permite a evolução intelecto-moral da humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial de filho de Deus. Então, por aí a gente já vê que a máxima trazida pelo Espiritismo é exatamente por fim a guerra do sexo, é exatamente trazer a razão à igualdade dos gêneros, porque ele deixa muito claro que se um espírito tem a necessidade de reencarnar no corpo de homem por necessidades evolutivas e de aprendizado, e depois no corpo de mulher, esse espírito ele deveria, de uma certa forma, ter esse cabedal de aprendizagens, né? E colher os ensinamentos tanto de um lado como do outro. Aí a gente vai para uma outra questão. Se o espírito ele encarna no momento no corpo de mulher e depois tem a necessidade de encarnar no corpo de homem, por que ainda a gente vê, né, companheiros, colegas de trabalho, irmãos, cônjuges, tendo que subestimar, inferiorizar, maltratar, diminuir ou até agredir um outro espírito que naquela encarnação está vindo no corpo feminino? Isso tem muito a ver com as reminiscências desse espírito. Isso tem muito a ver com o que ele traz no bojo da sua essência. Porque se todos tivéssemos essa consciência, o homem jamais iria, de uma certa forma, maltratar, porque ele sabe que numa próxima encarnação ele vai estar revestido no corpo de mulher, possivelmente. Aí a gente percebe que de fato a gente não se conhece, a gente não consegue entender a nossa essência. E aí a dificuldade de quando se nasce uma mulher, hoje em dia, a família, a mãe, as tias, as avós, as irmãs, de
de certa maneira já ficam um pouco mais preocupadas. E a gente vai falar um pouco disso lá na frente. Aí a gente vê também a questão da luta da mulher por equidade, por respeito, por igualdade, né? E respeito na sociedade data de séculos atrás. Desde as bruxas perseguidas, né, na Idade Média. Alguém já leu, já viu algum filme das bruxas da Santa Inquisição? Tem um filme que fala muito sobre isso, que são as bruxas de Salem. Não sei se vocês já assistiram. Então, as mulheres eram tidas como bruxas, muitas delas foram queimadas. Historicamente, isso também está registrado lá na Idade Média, né? Como também a gente vai se reportar um pouco mais atrás, as sufragistas, que foram as mulheres que no movimento feminino, que foram às ruas para conquistar o direito de voto. Pouco tempo atrás, tem mais ou menos um mês, eu assisti no jornal e eu ouvi passar uma reportagem que falava exatamente disso, né, que estava se completando 90 anos em que a mulher ganhou o direito de votar. Mas até ela conseguir e ter esse direito, muitos outros avanços foram precisos serem feitos. Muitas lutas, né? Muitos movimentos precisavam ser realizados para que ela pudesse alcançar isso. Então, a gente volta aí exatamente porque era impossível separar, né, os períodos importantes da humanidade. E a gente vê que essas conquistas femininas acompanharam elas ao passar dos anos. O combate à estrutura patriarcal, esse é um outro ponto, é sim muito mais discutido hoje em dia. E essa questão, por si só, quando paramos para pensar em todo o processo que nos trouxe até aqui, já é um problema. Obviamente, não pela discussão, que além de necessária é um direito das mulheres, mas sim pela demora que ocorreu até que as mulheres tivessem sim um direito à liberdade para falar abertamente sobre suas vontades, sobre suas necessidades e também sobre suas escolhas. Hoje é mais fácil, a gente consegue estabelecer o que a gente quer, a gente consegue gritar e dizer não, me respeito, quero isso, quero aquilo, mas a gente ainda é de uma certa forma estigmatizado. Mas antigamente era muito mais difícil. Vamos passar rapidamente aqui para a gente ver esse histórico. Quem estava aqui no sábado, com certeza teve a oportunidade de ver a Cândida falando sobre direitos das mulheres. Aí eu trouxe alguns pontos, algumas conquistas para a gente só ter ideia e depois a gente adentrar no assunto. Olha aí, o Dia Internacional da Mulher. Qual é o Dia Internacional da Mulher? Por que a gente está no mês de março, mulher? Alguém quer arriscar? Seria dia 8 de março? O Dia Internacional? Mas não foi sempre assim. Nós temos aí uma foto de Clara Zetkin, que era uma ativista, né, era alemã, e ela levantou, ela buscou, né, como defensora dos direitos das mulheres. E nesse trabalho dela, nessa luta, as suas sementes foram plantadas em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam na cidade de Nova York exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores, mas também o direito ao voto. E um ano depois, o Partido Socialista na América declarou o primeiro Dia Internacional da Mulher. Mas em 1910, ela havia dado a ideia durante uma conferência internacional de mulheres socialistas lá em Copenhague. Lá, nesse momento, haviam apenas 100 mulheres de 17 países presentes. E elas concordaram com uma sugestão por unanimidade. Então, em 1908, foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Mas, historicamente, a mulher precisou batalhar muito para alcançar esse papel, para ser vista como alguém com direitos, mas também como deveres.
E aí a gente tem aí alguns pontos interessantes. Olha aí, em 1827, foram liberadas as meninas para elas terem direito de ir para a escola. Então os homens podiam ir para a escola, mas as mulheres estudavam em casa. Em 1832 foi publicada a obra Direito das Mulheres e Justiça dos Homens. Ainda em 1879 as mulheres conquistaram o direito ao acesso à faculdade. Gente, mais de 50 anos depois que elas frequentavam a escola, que elas tiveram acesso às faculdades. Olha só, você só estudava até o ensino médio, hoje né? E depois você parava, porque você não podia ir para a faculdade. Em 1910 foi criado o primeiro partido político feminino. E em 1832 as mulheres conquistaram o direito do voto. Então, essa luta ela levou muito tempo. Enquanto isso, elas tinham que ficar em casa, apenas esperando ou vendo os seus companheiros terem esse direito. Aí a gente avança mais um pouquinho e vê que em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Sim, a mulher casada, ela tinha um estatuto, ela tinha normas a seguir e não podia sair dele. A mulher que saísse desse, Ave Maria, era execrada pela sociedade da época. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portarem cartão de crédito. Olha só. Até lá elas tinham que usar os companheiros. As mulheres antigamente usavam era o CPF dos companheiros. A mulher casada não tinha CPF, ela usava no marido. É como se ela não tivesse a personalidade, não fosse personificada. Ela era identificada por ele. Até mesmo porque, se a gente lembrar um pouquinho mais, eu não sou desse tempo, mas as mulheres não eram chamadas pelo nome. Elas utilizavam o sobrenome do marido, era Senhora Oliveira, porque o marido era Oliveira. Não era assim? Então, em 1977, a lei do divórcio foi aprovada. E em 79, as mulheres garantem o direito à prática do futebol. E aí ainda tem um chavão que diz que pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Sim, essa era a manchete no jornal em 1941. Mulher não podia jogar futebol. Hoje a gente tem aí mulheres maravilhosas, jogadoras firmadas com o nome, né, ganhando prêmios e conhecidas mundialmente por isso. Em 1985 é criada a primeira delegacia da mulher. 1985, ano que minha filha nasceu. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Em 2002, falta de virgindade deixa de ser motivo para a anulação do casamento. Até isso a mulher tinha que ser submetida. E em 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, a tão famosa Lei Maria da Penha. Mas infelizmente a realidade é outra. Em 2015 é aprovada a Lei do Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passa a ser considerada um crime. E em 2021, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Então, amigos e amigas, a luta é grande, mas ela não termina aí. Até mesmo porque, conhecendo essa realidade hoje, a gente vai ver que a luta da mulher, ela vem de muito tempo. Então, nascer mulher é quase que um apostolado, no sentido de que ela precisa brigar muitas vezes, e assim é até hoje, por algo que deveria ser direito básico dela. E aí a gente vai para uma outra questão que é bem delicada, que é o processo do feminicídio. Quase todos os dias nós vemos na mídia, nos jornais, nas TVs, na internet, essa questão.
em que as mulheres ainda são assassinadas por seus companheiros, por aqueles que estão no lar com ela, exatamente porque não a respeitam, porque estão no corpo feminino. E as estatísticas dizem isso de uma forma gritante. Quando elas falam que a violência contra a mulher no Brasil assusta. Em 2023, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal recebeu quase que 75 mil denúncias de violência pelo número 180, o número criado pelo Governo Federal. E o número de mortes caiu um pouco, mas continua alto. Só uma noção que de janeiro a outubro do ano passado foram 1.158 feminicídios. Houve uma queda de 2,5% na comparação com o mesmo período de 2022. Mas isso significa que, em média, 4 mulheres por dia eram assassinadas. É um número grande e, infelizmente, esse número ele não parou. Nesse ano, nós já tivemos uma quantidade grande de mulheres assassinadas. O que torna muito claro que reencarnar no corpo feminino, com todas as questões que são inerentes ao aprendizado desse espírito, no corpo físico, ela ainda passa por todas essas dificuldades. Então, precisamos estar atentos no processo, inclusive educacional, das filhas, das netas, das sobrinhas, daquelas que a gente tem condições de prepará-las, de fortalecê-las, de educá-las, mas principalmente que isso seja feito com os meninos, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com todos que fazem parte da nossa família, da nossa convivência, para que respeitem, para que amem, para que entendam que o sexo não torna ninguém inferior, nem pior, nem muito menos perecível a esse processo. Não deveria ser assim. Aí a gente tem uma foto de uma mulher sorrindo que diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Ela é irmã, esposa ou mãe. E ela é a grande consoladora e a carinhosa conselheira pelo filho que é o seu porvir. E ela prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, no entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, de forma moral e de forma unida. Então, a sociedade que deprime a mulher é aquela que cria desigualdade, é aquela que estabelece que não existe respeito, é aquela que não conseguiu avançar moralmente. E essa sociedade, ela pode evoluir? Essa sociedade, ela tem condições, ainda pensando assim, com esses espíritos, ainda pensando assim, conseguirão se estabelecer em um planejamento reencarnatório para a regeneração do ser, se não conseguiram entender que a necessidade da gente viver pelo amor, pelo respeito, é quem vai fazer diferença na nossa convivência e no nosso processo de crescimento. Essa frase, ela está lá dentro de umas respostas do Livro do Espírito, questão 202, exatamente sinalizando qual é a importância do respeito à mulher. E como todos aqueles que estão ao redor dela irão crescer se assim o fizerem. Avançando mais um pouco, a gente fala da mulher mãe, em que traz a maternidade como uma missão das mais sublimes. E essa missão concedida à mulher, ao qual ela tem grande poder no papel de educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens do amanhã. Todavia, muitas vezes, por falta do autoconhecimento, esse poder é ainda utilizado de forma precária ou algumas vezes empregado de maneira indevida.
Aí a gente vê também as informações de filhos que maltratam, que desrespeitam, que não cuidam, que muitas vezes escravizam as mães. Aqueles que não amam e que acham apenas e tão somente que elas estão ali para servir. E nós ainda temos seres assim na nossa sociedade, infelizmente. Diga, querida. Esse preconceito é bem antigo, e vem de geração a geração. É cultural. De sociedade para sociedade. É cultural. Disse os índios das tribos isoladas, sem contato com a sociedade, que ainda eles também têm esse preconceito. Eu acredito que isso deva ser espiritual, porque eles aprenderam com quê? Junto veio isso. Mas nas sociedades indígenas, as mulheres também têm o seu papel, e elas são importantes. Sim, mas também tem o preconceito. Né? A mulher... Ela é feita para procriar, para alimentar. Porque se não tem contato com outras sociedades, se não tem o exemplo, por que está pensando nos termos de marido? Bem, dentro daquilo que eu sei, os índios, eles também têm suas limitações, né? E no processo, inclusive, da evolução. Mas, na nossa sociedade, onde nós já temos o entendimento, onde nos foi dado o direito do estudo, do conhecimento, isso não seria mais admissível, né? Os índios podem até ter, mas nós não temos notícias ou evidências de que os índios matam as mulheres. Não vemos isso na Bíblia. E a gente vê isso de uma forma muito escancarada hoje, um padrão de homens que foram educados, que estudaram, né, e que deveriam trabalhar esse processo do respeito de igualdade. Nas tribos indígenas, as mulheres, elas atuam os mesmos papéis. Hoje, na nossa sociedade, a mulher já avançou bastante. Atualmente, as Sim. elas mudaram para Sim. são culturais. Pois é, porque de uma certa forma já tem um contato maior com a civilização, né? Mas até uns 30 anos atrás, na Índia, eles faziam campanhas para que uma mulher estivesse grávida, para ela abortar. Existiam os aparelhos de educação nas esquinas pela rua, igual tem no Jardim Macarana. Sim. E as mulheres eram obrigadas a fazer a educação. Se fosse o feto feminino, não saía dali, a mulher era obrigada a fazer aborto. E a campanha, até em cartazes abortos, dizia: é preferível fazer um aborto do que pagar mais tarde ricos para se casar com a filha. Eu teria que pagar. E quando uma família nascia com uma mulher, a primeira, se fosse filha, a primeira teria nome. Da segunda em diante, ela era chamada a indesejável, mas elas não teriam nome. É uma questão cultural também, né? Quando nascia homem, ele era o primeiro naquela casa. Se o marido morresse, uma viúva ficava com suas filhas, seus filhos. Se ela tivesse tido só filhas, os sogros dariam um jeito de se livrar da nora. Dando às outras famílias para um casamento. Ele dava um jeito de matar a nora, porque ela tinha sido amaldiçoada. Isso são os 30 anos atrás, não tem muito tempo. É uma questão cultural, de uma outra civilização, entende? Vamos avançar. E aí a gente chega nessa questão do papel do eterno retorno. Por que o eterno retorno? Porque eu já vi no corpo de mulher, já vi no corpo de homem, volto no corpo de mulher e vou estabelecendo esse processo para a minha caminhada. Mas eu lembro que eu já tive aqui antes como mulher. Algumas meninas, quando nascem, dizem: eu não quero casar. Eu não quero ter filho.
quando se torna um adolescente. É muito trabalho, eu não quero não, eu vou viajar, eu vou trabalhar. Será que trazem você o arquivo, né, mental, alguma noção, alguma reminiscência de um trauma, de uma dificuldade vivenciada? Porque tem crianças que já nascem, já dizem, quando conseguem ter, chegam na idade do entendimento, já dizem, eu não vou querer casar, eu não vou querer ter filho, eu só vou querer trabalhar. Algumas delas mudam de pensamento, outras seguem, mas nós já ouvimos isso, né? Então, reencarnar em um corpo de homem ou de mulher. Nós é que escolhemos antes de nascer. Essa é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 201. E olha a resposta. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher em uma nova existência ou vice-versa? Aí a gente tem a resposta que sim. O que importa ao espírito, né? Depende das provas que ele tiver que sofrer. Mas a gente sabe que essas provas elas são diferentes hoje. Nós já temos esse entendimento. Num processo evolutivo? Sim. Miso, você troca, pega a outra bateria? No processo evolutivo, pode não fazer diferença. No processo evolutivo pode não fazer diferença enquanto espírito, mas nas suas provas e expiações, nas suas vivências enquanto ser encarnado, sim, vai fazer toda a diferença, né? E Kardec, ele ainda avança, consolidando os ensinamentos de Jesus, quando ele respalda, né, e resgata o valor da mulher sobre a luz da revelação espírita. Alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está sentado nas leis da natureza. Igualdade essa que é a essência espiritual. E não tem... Vai trocar de novo isso? Vai trocar? Sim. Igualdade essa que é a essência espiritual e não de natureza externa, tendo em vista que o papel social de cada um, que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Aí a gente vê, né, como o Kardec traz na questão 201, quando ele diz que os homens encarnam como homens ou como mulheres, porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social lhes oferece as provações, né? E os deveres especiais que eles têm que passar de uma certa forma. Mas tem também as novas oportunidades, tem também o crescimento que eles vão ter estando em outro sexo. Diga, meu querido. Boa noite. Eles sempre vão reencarnar, tá? De acordo com a necessidade do seu projeto reencarnatório, é que vai ficar definido com que sexo ele vem. Existe um planejamento, existe uma programação, existe inclusive um ajuste para a missão com que ele vai abraçar para reencarnar. E nessa missão é também, né, feita essa escolha e determinado o sexo com que ele vai reencarnar. Não existe o reencarnar pela última vez. Olha, o nosso projeto é de evolução. O espírito ele vai reencarnar quantas vezes sejam necessárias para o seu processo evolutivo. Né? A nossa missão é atingir o mais próximo grau da perfeição. Então, quantas vezes forem necessárias, ele vai reencarnar. Até que ele chegue no estágio em que ele não tenha mais essa necessidade. Mas aí leva muito tempo. Respondi essa pergunta? Então,
a gente vê que o livro dos Espíritos nos traz essas questões e vale a pena a gente se debruçar, ir lá ler, buscar entender um pouco mais, porque hoje nós estamos em corpo de mulheres, vocês estão em corpos de homens, né? A mesma coisa vale para os nossos familiares, mas amanhã o processo pode se inverter. Amanhã, eu digo não amanhã literalmente, mas amanhã daqui a algum tempo, quando a gente deixar esse corpo e voltar. Então hoje eu posso estar vestida num corpo de mulher, de uma certa forma, né, carregando a minha bandeira, militando por direitos e por deveres, mas eu posso depois precisar vir num corpo de homem. E preciso ter o mesmo respeito, tratar com a mesma dignidade, né? Entendendo inclusive os graus de necessidades e oportunidade do outro sexo, ou seja, do outro gênero. E nessa troca de corpos que são feitos, né, de sexos, quando a gente reencarna, a gente vê de uma certa maneira, né, um processo muito mais sutil do que a gente imagina. Porque existe sim a necessidade de todo espírito aprender tanto as funções da masculinidade como da feminidade. Então, o que provocará mudanças consideráveis e permanentes na sua organização mental, ocorrendo fenômenos os mais estranhos e complexos na personalidade do espírito e no percurso dos séculos. Reencarnar torna-se fácil, graças à ajuda amorosa e à proteção segura, como também da coordenação sábia dos benfeitores espirituais que irão ajudar nesse projeto, nesse planejamento reencarnatório. Mas cabe ao espírito reencarnante cumprir, né, a sua missão e passar por suas provas. E após a retomada de novos corpos, a experiência na vida humana ocorrerá por conta do livre-arbítrio de cada espírito. Então, uma vez que a gente está reencarnado, a responsabilidade é nossa. As escolhas são nossas, mas as consequências e as colheitas que vamos fazer das nossas decisões, das nossas escolhas, também são nossas. O cuidado do corpo, o cuidado com a família, o saber se impor, o saber respeitar a sua espécie. Tudo isso faz parte de um caminho de escolhas que muitas vezes, quando a gente faz, não tem noção das consequências que vão dar. Assim não é tanto para a mulher como para o homem. Por esse motivo a gente precisa ter muito cuidado na educação também dos nossos, para que enquanto eles não têm consciência disso, eles recebam as informações e no seu processo educacional a orientação adequada para que possam se tornar homens e mulheres dignas, que respeitem, que tenham empatia, né, no convívio com o outro, sem tratar de maneira preconceituosa ou desrespeitosa. Isso faz parte também do processo educacional. E avançando um pouquinho mais, a gente vê, de acordo com a orientação, né, da espiritualidade, que cada um receberá uma existência de lutas e provações, receberão também dificuldades e facilidades, e tudo estará condicionado às suas ações em vidas anteriores e no uso do seu próprio livre-arbítrio. Então, a minha escolha em reencarnar num corpo de mulher traz no bojo uma série de situações que eu vou precisar saber lidar para poder conviver. E a pergunta que nós, estudiosos do Espiritismo, devemos fazer sempre será esta: como está a condição íntima do espírito reencarnado? E dentro dessa pergunta entra outras nuances. Como é que está a sua vida mental? Como é que estão os seus sentimentos? Como estão os seus desejos, as suas emoções, os seus instintos sexuais, as suas paixões, as suas frustrações também,
Afinal de contas, nós temos. E aí a gente vai ver a questão também da timidez, o remorso, a sua consciência culpada, porque muitas vezes nós trazemos essas reminiscências na nossa essência enquanto espírito. Os erros do amor sexual, o adultério, e esse adultério praticado nas vidas passadas, como também as violações das leis divinas. Com tudo isso, o espírito vai precisar se deparar e conviver. Porque o que eu fui ontem, uma outra encarnação, seja no corpo de homem, seja no corpo de mulher, vai fazer diferença na minha próxima reencarnação. Porque a gente pode até achar que por qualquer situação, qualquer erro, qualquer equívoco, eu posso me desvencilhar das leis da sociedade, das leis do homem. Mas ninguém escapa à lei divina. Essa é uma certeza. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso nas nossas escolhas, inclusive no exercício do nosso livre-arbítrio. Aí a gente vai para essa questão sobre os reflexos psíquicos de vidas passadas, porque eles vêm de uma forma muito forte, né? Eu diria inclusive muito enraizados, né? E eles vêm de maneira poderosa no nosso inconsciente enquanto espírito. Eu posso não lembrar, mas eu posso estar encharcado de tudo isso através dos sentimentos de culpa, de raiva, né? Isso vai, de certa maneira, reverberar na minha encarnação. Uma outra coisa que a gente precisa ver também, que é muito natural encarnar no corpo de homem ou de mulher. Hoje nós achamos, os microfones hoje não estão nos ajudando. Cândida disse que ele cansa. Para o espírito é muito natural. Na nossa vivência encarnada é que não é natural. Às vezes a gente, de certa maneira, a gente vai dimensionar isso num outro aspecto, um outro estágio. Porque é no corpo físico que a gente vive as nossas maiores provas. E não é diferente com a mulher. Nós vemos hoje pela sociedade, a gente vê inclusive do que é alardeado na mídia, que nós passamos por muitas dificuldades. Não é que os homens não passam, mas a mulher ela sofre muito mais. A mulher ela tem um papel duplo em casa, a mulher ela precisa muitas vezes trabalhar 3 vezes mais para ser reconhecida. Ela precisa estudar mais para ser tratada como alguém, com conhecimento, com competência. Então isso faz diferença. Então quando a gente vê essa informação, a gente entende que difícil mesmo será ser mulher em espírito com bastantes características psíquicas femininas guardadas na nossa estrutura mental. E aí a gente traz alguns exemplos, Ser uma esposa fiel, ser parceira sexual, ser sincera, ser companheira ideal, ser mãe, responsável e educadora, ser uma boa irmã, ser amorosa, ser delicada, ser respeitosa com as qualidades e também com os defeitos do companheiro, ser amiga, ser humana, ser uma boa gerente da casa, da família, mas existe muito mais. Ser também uma profissional competente, digna, saber buscar o seu local, conseguir buscar os seus sonhos, tentar realizar, ter as suas conquistas, as suas realizações, faz parte do processo da vivência feminina. E não para por aí. Até mesmo porque existem algumas profissões que não têm tempo. São atemporais. Ser mãe é uma delas. Depois que você deixa de ser mãe, você passa a ser avó. Você continua a ser cuidadora. Você pode ter a sua profissão,
Mas muitas vezes no lar ela é cobrada como se não trabalhasse, se não tivesse uma jornada externa. E aí a jornada dupla, às vezes a jornada é tripla se ela tiver que estudar, ou se ela estiver estudando, se ela estiver fazendo uma graduação, se ela estiver buscando um mestrado, um doutorado, ela vai precisar estudar mais. Mas não significa que ela vai abrir mão das suas outras tarefas. É algo muito difícil e delicado ser mulher na nossa sociedade hoje. E aí a gente vai ver também que reencarnar no homem, no corpo de homem, também é natural. Mas difícil mesmo será ser homem e espírito com suficientes características psíquicas masculinas guardadas na sua estrutura mental para ser marido fiel, ser um parceiro sexual sincero, ser um companheiro ideal, ser um pai responsável e educador, ser irmão, ser amoroso, ser gentil, ser responsável, inclusive com as qualidades e defeitos morais da sua companheira. Ele precisa também saber ser amigo, ser humano, ser bom gerente da família e também ser um profissional que consiga respeitar e tratar com equidade as suas companheiras de trabalho. Tudo isso são características, que o espírito encarnado precisa trabalhar em si para alcançar, de fato, um crescimento moral, uma transformação para ser, quem sabe um dia, um espírito evoluído. Então, amores, a gente pode observar, com a razão iluminada pela fé raciocinada, que as qualidades do homem e da mulher não são oferecidas pelo corpo físico. Ele somente determina as funções específicas para a atuação desse espírito. Mas, na verdade, são manifestações psicossexuais provenientes da mente do espírito reencarnado, que assume o corpo de homem ou de mulher, ora sim, ora não. E o sexo, ele é muito mais mental, muito mais psicológico em cada pessoa, pois é o próprio espírito que expõe seus recursos psíquicos adquiridos nas lutas e nos trabalhos através das sucessivas reencarnações dos sexos e milênios de anos. Então, muitas vezes, o homem traz na sua mente que eu sou um homem, eu não faço isso, eu não choro, eu não cozinho, eu não passo roupa, eu não cuido de mim. Mas não é uma questão apenas do corpo. É algo que ele já traz enraizado e que muitas vezes, juntando com o processo educacional ou cultural do meio que ele vive, isso vai, de uma certa maneira, se exacerbar. Vai ficar mais intenso isso. Isso está na questão da mente. Eu posso ser um homem, ser gentil, ser delicado, ser cortês, ser respeitoso, sem perder a minha masculinidade. Inclusive no saber tratar bem e respeitar, valorizando a sua companheira. Aí a gente vai para outro processo, que é um novo corpo adquirido pelo espírito ao reencarnar, não acrescentará nada de novo em sua vida mental. Ele apenas e somente sinaliza a especificidade de seus trabalhos no mundo, na união conjugal, na família e na sociedade. É lógico que isso tem muito a ver com o que ele traz no bojo das suas experiências reencarnatórias. Os recursos psíquicos da mente em cada espírito é que de fato irão determinar como será usado o seu livre-arbítrio. Tem muito a ver com ele do que efetivamente com o corpo. Aí entra a questão do seu instinto sexual, o seu desejo, o seu amor, a sua conduta afetiva sexual. Porque muitas vezes a questão é muito mais mental. As pessoas dizem, não, é porque o sexo não é mental. Então o corpo físico do homem e de mulher é simplesmente um maravilhoso e extraordinário instrumento para o espírito realizar suas atividades na vida corpórea. A atuação na vida corpórea dependerá exclusivamente dos recursos que houver no seu mundo mental. Aí nós trazemos uma questão que
está no corpo de homem ou de mulher, não modifica ou não deve, de certa maneira, respaldar as atitudes do ser. Quando a gente trabalha e olha isso pela questão raciocinada da fé, do que a doutrina nos traz, a gente entende que tem muito a ver com o que eu trouxe do que efetivamente com o corpo que eu estou. Existem mulheres também que podem trazer no rosto da sua essência uma força sobrenatural. Quantas delas hoje atuam de uma maneira bem intensa em atividades onde antigamente dizia que só o homem poderia fazer. E elas trabalham, elas batalham, elas lutam, elas são guerreiras, conseguem dar conta de tudo isso, e os homens ainda, muitas vezes, com uma atividade já chega em casa de certa maneira, estafado, fadigado, e não consegue fazer mais nada. E a mulher traz no bojo da sua essência uma luz e uma força que já parece que trouxe exatamente sabendo tudo que teria que enfrentar. Não é verdade? Então, estamos finalizando no tempo certinho, sem querer romantizar as dificuldades, né? E todo o processo de vivência da mulher, porque não é fácil, para conseguir ser respeitada e se manter na sociedade como alguém competente, como alguém, né, com sabedoria, com intelectualidade, né, sem precisar ser preconceituada e muito menos ser tratada como inferior. Eu trouxe um texto de Emmanuel, que está lá no livro Cartas do Coração, em que ele traz um texto lindíssimo, né, sobre a mulher, mas que tem um título em louvor das mães, para que a gente possa trazer isso e levar essa mensagem nas nossas mentes e nos nossos corações, e sair propagando isso no trato, no cuidado, na vivência e no respeito com as nossas companheiras, irmãs, colegas, mães, tias, avós, né, filhas e netas com quem a gente convive. Emmanuel diz o seguinte: o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir, o homem é o pensamento, mas a mulher é o ideal. O homem é a oficina, mas a mulher é o santuário. O homem é a bênção, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar, assim, o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos, na boa nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação dos nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se designou
enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou o coração de mulher. E Maria Santíssima, e através de suas mãos, devotadas à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Emmanuel, no livro Cartas do Coração, pela psicografia de Chico Xavier. E o nosso desejo para todas as mulheres, não só nesse mês de março, mas para todos os seus dias, muita força, luz, equidade, coragem, respeito, sororidade, serenidade e muita paz. Que assim seja. Vamos agradecer a Cida, nossa irmã, por essas reflexões de hoje à noite, que possamos ir para nossas casas ainda pensando, né? E como a gente falou no início, com certeza será um mês de muitas aprendizagens, de muitas questões para a gente pensar, a gente repensar como é que nós estamos lidando com essa questão, quanto a gente está contribuindo, né, para reforçar velhas culturas, ou quanto a gente está também contribuindo para quebrar esses paradigmas e avançar nesse nosso processo evolutivo, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Sigamos assim. Vamos para o nosso momento seguinte, pedimos aos nossos irmãos passistas, vamos fazer o nosso passe coletivo, não? Dá para fazer? Então, vamos nos colocar então numa posição confortável, elevar nossos pensamentos, nos conectar com a nossa espiritualidade, a espiritualidade da nossa casa, nos deixar ser envolvidos por essa energia benéfica, por essa luz que contribui com o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, enchendo cada fibra do nosso ser com essa luz, nos fortalecendo cada vez mais para a nossa seara, que possamos aproveitar esse momento, recebendo essa bênção, essa luz, e transmutar os sentimentos que nós temos. Transmutar nossa energia, deixando fluir e eliminando toda a carga negativa, todo pensamento negativo, todo sentimento negativo, por pensamento de luz, de amor, nos preenchendo com essa energia e com esse sentimento de luz, de amor, de muita paz em nossos corações.
Que essa energia nos fortaleça, nos envolva e que possamos também disseminar essa luz por onde passarmos. Assim, vamos agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos espíritos amigos e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui, pelas reflexões realizadas hoje, pela aprendizagem, e que possamos ser disseminadores dessa luz e desse amor por onde nós estivermos. Possamos ir para casa com muita paz. Assim, encerramos os trabalhos de hoje. Gratidão, Pai, que assim seja.